Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho falar um pouco mais sobre 4 personagens da história A Redenção de Gabriel. Bora lá? Só reforçando, não esqueça de deixar seu like agora, porque senão vocês vão se esquecer e o seu like é muito importante para mim. Como eu falei para vocês no vídeo passado, nós finalizamos a história de Gabriel e Juliane, mas eu fiquei de trazer um vídeo para vocês para falar um pouco mais sobre Paul, sobre Krista, sobre Natalie e sobre Simon. Então vamos lá começar. A Krista não tem muito o que dizer, porque como ela já se ferrou de todas as maneiras, no qual ela tem que mudar de universidade para conseguir dar seguimento aos seus estudos. Se ela não mudar a atitude dela, não mudar a postura dela, ela não vai conseguir chegar lá, porque do lado acadêmico dela é muito fraco. Ela tem que aprender muito ainda para poder se transformar em uma especialista como ela deseja. Ela conseguiu meio que ferrar o professor Fachin? Conseguiu, porque ele não conseguiu o cargo que ele tanto almejava por conta da denúncia que ela fez contra ele. Mas como sabemos que terá um quarto livro, então eu acredito que a Krista ainda vai aparecer muito nele, como também esse professor Fachin, porque ele não vai deixar barato essa artimanha dela, vamos dizer assim, porque óbvio que ele vai saber que foi por conta dela que ele não conseguiu a vaga desejada. Quando nós vamos falar sobre Paul, bom, Paul ele finalizou ali rompendo, de certa forma, a amizade com a Juliane, no qual ele queria dar um tempo, acredito eu, para tentar esquecer ela. E mediante a isso ele ficou na fazenda da família, onde ali ele foi trabalhando, foi estudando, foi se candidatando para várias vagas e foi seguindo a vida dele. Já a Alison, que é a ex-namorada dele, ela tá sempre por perto, porque o desejo dela é retornar a esse namoro, é reconquistar o Paul. Mas Paul, ele não tá muito animado com isso, porque lembrando, foi ela que terminou com ele, foi ela que queria algo mais além do que ele poderia dar. Então eles ficam numa amizade no qual ela tá sempre ali, disposta a ficar do lado dele e sempre deixando claro que o deseja. Até que um certo momento eles acabam viajando para passar as festas de final de ano e ali eles começam a conversar, no qual a Alison, a Ali, ela começa a recordar a primeira vez dos dois, como foi bonito, como ele se preocupou com ela, como ele foi doce com ela, como ele olhava nos olhos dela no momento todo que eles estavam ali mantendo relação. E foi esse tipo de situação que fez com que ela percebesse que ela cometeu um erro. Porque quando ela largou dele, ela começou a se envolver com outro cara, mas o cara era frio, o cara era distante. E querendo ou não, ela acabava comparando um ao outro. Mas ela deseja retornar e fala com ele se teria como eles começarem de novo, tentar um recomeço. E ele diz que não tem como. Porque eu acho que no fundo ele acaba ficando um pouco magoado por ela ter largado ele, né? E quando ela pergunta se ele não pensa nela daquele jeito, se ele não pensa na primeira vez, ele fala que não, que isso é passado. Passa-se mais um tempo, ela acaba indo visitar um parente e acaba ficando 2 semanas fora. Paul continua levando a sua vida, ele recebe a boa notícia que ele conseguiu uma vaga de professor assistente, então ele vai realizar o desejo dele, né, de trabalhar em algo que ele gosta, mas até ele conseguir um lugar próprio para morar, o cantinho dele, ele vai continuar morando com os pais. E quando ela retorna ali para falar com ele é meio frio no primeiro momento com ela, mas ao olhar para ela, ele percebe algo que ele não percebia antes. Ele viu ela da maneira que ele é, ele viu o quanto ela é bonita, ele enxergou nela algo que ele enxergava no começo dos relacionamentos dos dois. Enquanto ela perguntou se ele queria ajuda e ele disse que já estava terminando, então ela disse que ia sair, que não queria atrapalhar, e ela foi saindo de cabeça baixa, naquele momento o coração dele palpitou. Aí ele foi e puxou ela. E aí ele disse para ela, você chorava rosas. Ela falou, o quê? Na nossa primeira vez, você chorava rosas. Aí ela ainda fala, eu não uso isso há muito tempo, acho que a minha fase de rosa já passou. E ele pergunta, você voltaria a usar por mim? E nesse momento eles começam a se beijar e acredito eu também que no quarto livro
terá um momento muito fofo dos dois. Ou que ele já se rendeu a ela, ou que ele ainda tenta esquecer totalmente a Juliane, porque depois de um tempo, ele e a Juliane voltaram a conversar através de e-mail, ele mandou um e-mail dizendo que ele havia conseguido a vaga de assistente, e nisso eles manteram contato. E ela mandou um e-mail para ele dizendo que estava grávida. Ele ficou chocado, mas ele conseguiu se manter firme, ele não questionou ela, ele não fez mais perguntas, ele simplesmente deu parabéns e disse que enviaria um presente para o bebê. Então, assim, ele está tentando de todo jeito esquecer ela de vez, porque ele sabe que não vai ter chance com a Juliane. Agora vamos passar para o Simon e a Natalie. Vocês se recordam que a Natalie teve um momento no qual ela encontrou a Juliane, lá na cidadezinha deles, mas somente a mãe dela provocou a Juliane. Ela ficou o tempo todo incomodada e querendo sair de perto da Juliane a todo custo. O que acontece, gente, é que o Simon, ele sempre fez o que o pai mandou. Então, por conta do pai ser um senador, por conta do pai querer mais poder político, ele foi obrigado a se envolver com uma garota chamada April, que o pai dela também é bambambam no meio da política, e assim ele tinha que se envolver com essa garota. Claro que ele fez, né? Mas como April é bonita, não foi tanto sacrifício assim. Mas Natalie ficou muito enciumada. E ela queria saber se ele ia transar com essa garota, ou não, se ele só ia enrolar ela. E ele disse, ela é de uma família religiosa, ela é virgem, já basta uma na minha vida, né? Que a confusão toda com a Juliane foi por conta dela ser bobinha, foi por conta dela ser inocente, então ele não ia se meter nisso de novo. A Natalie fica feliz por um lado, mas fica receosa por outro. Só que o Simon, gente, ele acaba se envolvendo muito com a April, porque a April, ela é sim uma menina muito religiosa, mas ela é uma menina divertida, é uma menina bacana, e ela consegue encantar o Simon. Numa noite que eles estavam bebendo, os dois acabaram meio altos, ele vai e tira a virgindade dela. Mas ele não é cretino com ela, ele foi doce. E depois de uma brincadeira que ele fez, tipo falando assim que ela não é mais santinha, que ela não é mais virgem, ela se mostrou muito ofendida e quis terminar tudo com ele. Ele foi categórico em pedir desculpa, em se retratar para continuar com ela. Mediante a isso, que o sentimento dele foi aumentando pela April, ele acabou terminando com a Natalie, gente. E claro, óbvio que a Natalie não ia deixar barato. Então ela juntou algumas fotos que ela ainda tinha, que lembra que o tio Jack acabou pegando as fotos, ele achou que tinha retirado todo o material da mão do Simon e da mão da Natalie quando ela foi falar para a Juliane que ia divulgar aquelas fotos, ele achou que tinha retirado tudo, mas não retirou, porque ainda tinha material com a Natalie. E ela pegou, fez um pacotinho lindo, maravilhoso e mandou para os tabloides, para os jornais. Mas o tio Jack acabou interceptando esse pacote. E ali tinha ainda fotos da Juliane. Então ele ligou para o Gabriel para dizer que tinha pego aquelas fotos e o que ia fazer. Mas a Juliane foi categórica em dizer, destrua tudo. Eu não quero que nada vai parar nos jornais. Nem sobre mim, nem sobre garota nenhuma. E esse é o recado que o Gabriel passa para o tio Jack. Mas o que ele faz? Ele não manda para os jornais, mas ele também não destrói. Ele acaba pegando todas aquelas fotos e mandando para a família da April. Como eles são muito religiosos, quando eles percebem aquelas fotos, gente do céu, e mostra para a April, ela fica assim indignada, ela fica revoltada. E ali ela não quer mais saber do Simon. Mediante a isso, claro que o pai dela não ia deixar barato. Pegou essas fotos e mandou tudo para o pai do Simon. O pai do Simon chamou ele e esculachou, dizendo para ele ficar longe da April. Mas, gente, por isso que eu falei que acredito que o Simon mandou. O desespero dele é em saber se a April viu as fotos, se a April está bem e se ela ainda vai querer ficar com ele. Quando o pai dele fala que ela foi parar no hospital por conta daquelas fotos, ele fica desesperado para conversar com ela. E o pai é categórico em dizer, você vai ficar longe dela, porque é isso que a família deles querem, então você vai ficar longe dela. E essas fotos acabam indo para os jornais, acabou dando um rebuliço. E com isso, gente, ele acaba enfrentando o pai dele, porque ele falou, você sempre falou o que eu tinha que fazer, e eu sempre fiz, só que eu não vou perder a April. Família que se foda, você que se foda, sua campanha que se foda, tudo se foda. Eu não vou perder a April. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Mas ela vai me ouvir e ela vai me perdoar. Então eu acredito que ele mudou. Mas ao mesmo tempo, ele acredita que foi a Natalie que enviou essas fotos. Mas não foi. E ele já está preparando uma vingança contra ela. E agora a Natalie, mesmo sabendo que o objetivo dela maior, que era mandar para os tabloides, não deu certo, mas que alguém
acabou fazendo um trabalho melhor do que ela tinha pensado, então ela se sente vingada e ela se sente bem. Mas ela mal sabe que Simon está preparando uma surpresinha para ela. E por isso que eu estou ansiosa para ler o quarto livro, porque vai ter muitas coisas para se desenrolar ainda. Mas agora sim finalizamos a redenção de Gabriel, onde fechamos o ciclo todo com todos os personagens e vamos aguardar ansiosamente para o quarto livro e saber o que vai acontecer com cada um deles. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima!